pai, um filho, 3 filmes por semana. Eu terminei de ler O Clube do Filme, de David Gilmour, alguma coisa assim. No livro, o David vai contar a história que aconteceu com ele e com o filho dele, que quando o filho dele tinha 15 anos, mais ou menos, e estava no ensino médio, o menino começou a ir muito mal no ensino médio, tirar péssimas notas e tal, até que o David vai conversar com o filho e fala que ele poderia largar a escola se quisesse, não precisaria trabalhar, não precisaria ajudar a pagar o aluguel, se o filho aceitasse assistir pelo menos 3 filmes por semana com o pai. E aí surge o Clube do Filme. O livro é bem tranquilo porque é o David contando essa fase da vida dele com o filho. E assim, o David era um crítico de cinema, tinha um programa na televisão, ele é do Canadá. E ele estava desempregado nessa época do Clube do Filme. E aí assim, ele começa a conviver com o filho dele e a conhecer os problemas do filho. Então eles se tornam muito cúmplices. O menino fica chutando a câmera. Eles se tornam cúmplices e tal. Na hora que eu peguei o livro, a primeira coisa que eu fiz quando eu abri assim, aí tem... Eu loquei o livro, então tem uma ficha aqui, mas tem a lista de alguns filmes que eles assistiram, talvez de todos os filmes, não sei ao certo. E aí a primeira coisa que você quer fazer é descobrir quais filmes você já assistiu da lista. E eu fiz isso. No final do livro tem a filmografia de todos... Tem o nome de todos os filmes que ele cita no livro. E aí lá vai a criança contar quantos filmes ela tinha assistido, né? É bem legal porque se você gosta de cinema, se você tem algum interesse em filmes, é bom porque ele conta várias historinhas assim de diretores, de cena, de como aquilo foi produzido e tal, porque era mais ou menos assim. Eles sentavam para assistir o filme e aí ele começava a contar pro filho, observa tal cena, observa tal ator, conta um pouco da história do diretor. E aí, assim, ele tenta se controlar para não ficar muito didático, porque ele não quis trocar a forma da educação. Ele não queria fazer uma educação muito formal com o filho a partir dos filmes. Ele queria só ter um tempo para conviver com o filho, até pro filho se sentir melhor e tal. E aí assim, então eles vivem conversando sobre cinema e conversando também sobre mulheres, porque o filho, que se chama Jesse, ele tá naquela fase assim tal, né, tipo, primeira namorada mais séria e tal, e ele sofre horrores pela menina. Além dessa relação pai e filho e também das coisas de cinema, ele também acaba falando bastante de literatura, porque como muitos filmes são baseados em livros, ele acaba falando de muitos autores, assim, tem alguns autores que ele repete mais. Por exemplo, ele fala umas 3 vezes da Virginia Woolf, que por acaso é uma das autoras que eu pretendo ler daqui a algum tempo. E ele fala também de alguns autores russos, tipo o Tolstói, o Chekhov, sei lá. Tem uma parte no livro que eles vão assistir um documentário sobre um escritor, que é o Malcolm Lowry, alguma coisa assim. E aí o pai explica que esse escritor bebia muito e tal, e era muito rico, e aí ele saiu a viajar pelo mundo e bebendo todas, né? E aí ele escreveu um livro que segundo o David é sobre autodestruição, não sei o que. Aí o Jesse pergunta se o pai dele acha que ele tá muito novo pra ler esse livro. Aí ele pensa bem, né, o menino já não tá indo na escola, ainda vai ler um livro sobre bebidas. Aí ele fala assim, talvez você devesse ler outras coisas antes de ler esse autor. O Jesse fala assim, quais, né? E aí o pai dele, é por isso que as pessoas vão pra faculdade, essa é a beleza da educação formal. Porque você é obrigado a ler certas coisas que você não leria se não fosse obrigado, mas você acaba gostando dessas coisas. Eu concordei, assim, nessa parte quando ele falou isso, porque os livros que eu tive que ler pro vestibular, por exemplo, eu fui obrigada a ler, mas eu achei super interessante os livros, e às vezes tem muito disso, assim, não, por que toda vez fala muito disso? Às vezes é preciso alguém falar, nossa, leia esse livro e tal, você vai gostar. A escola às vezes tem essa função, né? Tem várias historinhas assim no livro. Tem uma que ele vai contar que eles vão assistir um filme do Steven Spielberg e tal.
Eles assistem, aí o Jesse fala, nossa, eu achava que o Spielberg era um babaca. Aí o pai dele fala, não, o Spielberg é um nerd do cinema. Aí eles vão contar lá, ele vai contar a história lá de uma mulher que convivia com o Spielberg e com os outros cineastas da mesma época, tipo o George Lucas, o Scorsese e tal. Aí ela comenta assim que eles não gostavam de mulheres, não queriam saber de mulheres nem de drogas, eles só queriam saber de conversar sobre cinema. Aí o David conclui, tá vendo? Não disse? Nerds do cinema. É um livro tranquilo, mas eu acho que vale muito a pena ler se você gosta de cinema e também de literatura, porque fala bastante de literatura. E o final da história é bem interessante. O que acontece com o Jesse depois de 3 anos de clube do filme e como que é esse amadurecimento dele e tal, essa fase. E fica a dica. Então, até o próximo vídeo. Tchau! O livro fala de relacionamento entre pai e filho e tal, e então eu decidi ler um poema do meu pai. Ele nem sabe disso, mas eu acho que não tem problema. Do livro A Lápide Gótica de um Amor Impossível. E é um dos meus poemas preferidos. E também porque eu escolhi esse poema porque me lembra uma das garotas que o Jesse gosta e tal. Então eu vou ler ele pra vocês. Presunçoso. Não sou chegado a amores impalpáveis. Quero minha boca em todos os vales e montes de tua existência, até beijar a cerrada cerração de teus olhos e arrancar das meninas contidas um brilho luminoso de prazer. Sou Deus? Não, meu bem. Sou apenas o desejo que arde em suas veias. Não queira me esquecer. A química de meus líquidos é mais forte que seus mecanismos de defesa. Queira-me sempre, que só assim você é feliz. Levanta da cama e diz que me ama, que eu te prometo bis.